Oi, oi, galera, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Geração 404. Hoje estamos aqui com um convidado super especial, mas antes da gente apresentar esse convidado super especial, vamos convidar os nossos co-hosts a darem um oizinho aí. Boa tarde, galera, tudo bem? Estamos mais uma vez aí, agora com o convidado Gui. Me chamo Bruno e já me antecipei anteriormente, agora eu vou chamar também a nossa próxima co-host aqui. Oi, gente, tudo bem? Sou a Lizzy. E a minha voz continua ruim, mas tá tudo certo. Vamos pro terceiro episódio. Isso aí. E, bom, ainda é o Takeo, tá? Eles fizeram piada que eu cortei o cabelo antes, que o Deu um barbeiro... glow up, O cara teve que cobrar muito, né? Porque o cara fez milagre ali, então... Na verdade foram 3 irmãos, né? 2 segurou e um cortou, porque não parava quieto. Aí ficou isso. Tá bom. E olha no que Não, deu. não. Tá até aparecendo gente de novo agora. Ai, meu Deus. E o Bruno não tá de jaqueta hoje, né? Eu já Bruno? não tô. É verdade, Hoje eu aí vai deixei. morrer de frio no final do episódio. Eu Exatamente. quase venho pra seguir a tua tendência. Tava um calor de 32 graus aqui e eu tava de jaqueta, né? Mas assim, tava preparado pelo menos. E bom, hoje a gente trouxe um convidado super especial aqui, o Gui, da Organa. Mas eu vou deixar que o Gui se apresente, conte um pouquinho mais quem que é o Gui, como que o Gui chegou aqui. Hoje o que o Gui faz, né? Organa também, então vou deixar a palavra contigo aí. Então, o Guilherme é um cara que nasceu em Brasília, no Centro-Oeste, né? Chegou aqui há 30 anos atrás, se apaixonou por essa terra, filho de 2 pais, de pai e mãe separados, então assim, ficava fazendo a ponte aérea entre Brasília e Rio na adolescência, mas quando conheceu Santa Catarina se apaixonou. Uma característica que eu vi aqui, porque eu sou filho e neto de alemão, é o trabalho. Então, me adaptei fácil, né? Gostar de trabalhar, gostar de buscar oportunidade. E, especificamente no Ágora, conheci em 19, assim que eles estavam fundando aqui, vim fazer o Startup Weekend, que eu sempre recomendo para a molecada, que para mim era a porta de abertura, né? E, para minha surpresa, eu queria empreender, mas com filhos e tudo, né? Entre sair da vida real e ir para o sonho, né? Mas em 19, já com os filhos mais velhos, eu participei do Startup Weekend e ganhei, com a ideia da Organa, e ali para mim foi uma abertura de portal que eu falei, cara, agora é isso que eu vou fazer da vida, né? Então, 19, 20 veio a pandemia, aí fizemos o programa Nascer no Ágora, ficamos em segundo lugar, a Organa, e ganhamos 3 meses no Ágora Share, falei esses dias para o Osmar, foi a primeira startup no Ágora Share, né? E em 21 abriu ali na Soft, ali o Midtech, e a gente se inscreveu também. Então, a minha vida começou no Ágora, assim, abrir abertura de portal e fazer o que eu gosto, né? Um startupeiro raiz. Cara, bem isso. Inclusive, a gente sempre brinca que a Organa não é tese de investimento, então é ralar, vender e botar dinheiro para dentro para crescer, né? Conta, acho que um pouquinho mais pro pessoal, né? O que a Organa faz, né? Acho que a gente trouxe já algumas empresas tradicionais para cá e acho que até a gente teve uma dificuldade de encontrar alguma patente idiota no teu setor, porque bem difícil, né? É um negócio que é bem disruptivo, né? Algo que é bem novo e por si só não tem muita margem para coisas muito idiotas, né? Como o próprio nome já diz, né? Até tem, mas você devia ter pedido pra gente, que a gente vive encontrando. Então, a Organa, cara, você falou bem, assim, ela é muito disruptiva. Eu sempre digo para a molecada, né, quando a gente vai vender o SW, que a Organa ganhou não pelas pessoas, né? Eu acho que todos aqui são talentosos, cada um tem o seu dom. Mas, assim, a Organa, ela ganhou porque ela trouxe quem participa do SW, sabe, aquelas ideias que são batidas em SW, a gente veio com a ideia de uma compostagem dentro da indústria. Então, a compostagem, ela já existe há 4.000 anos. Então, a gente não inventou nada. Mas nós pegamos aquilo que já existia e falamos, cara, vamos botar isso dentro de uma indústria, porque a indústria tem um problema sério de enviar para aterro, ela quer ser aterro zero, de logística, né? A gente vê hoje muitos nossos clientes pedir um caminhão, uma caçamba, o resíduo orgânico, desde moleque. Eu tenho aquela imagem assim daquele caminhão saindo um líquido na rua, eu jogava bola, né? Então aquilo eu não gostava, daquilo dá um cheiro ruim. Então, assim, a Organa, o que ela propôs? Dentro da indústria, tem área, como é o caso aqui do Perini. Nessa área ali, a gente vai num canto, pega o resíduo orgânico, faz uma compostagem ali dentro, que vira adubo e que vai ser utilizado aqui dentro. Então, é uma ideia simples, né? Que nós não encontramos ainda similar, e que aí ganhou o evento, porque os caras falaram, cara, agora faz, quero ver isso acontecer, né? Então, ela propõe uma compostagem dentro do local, da área da empresa. Só que o que a gente descobriu nesses anos? Dados, né? Redução no desperdício, descarbonização que as empresas estão procurando. Então, aí que a gente está surfando na onda, porque está no momento verde, ESG, né? Descarbonização. Então, a Organa vem surfando nessa onda. Que legal.
Deixa eu te perguntar, então você já me respondeu uma pergunta que eu tinha, que a atividade de vocês impacta diretamente na redução de carbono zero, que é até 2030 uma das normas ali da ONU, né? Agora, deixa eu te perguntar a respeito de diferencial. Dentre as soluções do mercado, qual que é o diferencial da Organa Biotech? Vocês utilizam IA, biotecnologia? O que se difere nesse mercado? Cara, é muito legal a pergunta, porque começou com a biotecnologia, né? E lá no evento eu precisava fazer assim, a gente fez um modelo de uma grande metal mecânica aqui de Joinville, que tem 8 mil colaboradores e mais de 30 toneladas de resíduo orgânico por mês. Então nós fizemos aquele desenho dentro daquela fábrica no evento, né? E ela tem uma área muito grande na cidade, então vamos fazer lá dentro. Naquele momento a gente já falou, cara, se eu fizer uma compostagem tradicional que dura de 4 a 6 meses do resíduo virar adubo, a empresa não vai querer. 4 a 6 meses isso aqui dentro, eu vou juntar durante 6 meses resíduo, imagina, mais de 100 toneladas na minha... Então a gente precisava ser uma coisa acelerada. Sim. Aí fomos pesquisar lá no Papai Google, né, e tal lá. Desde os anos 80, o Japão tem um método Takakura, que é uma aceleração de compostagem por microbiologia. Então, se pegamos aquilo dentro do evento, desenhamos e em área reduzida. Então, eu faria nesse espaço dessa sala a compostagem de uma indústria, né? Então, assim, espaço reduzido, compostagem acelerada dentro, poxa, gostei, né? E aí a gente começou. Então, assim, o grande diferencial para mim hoje é fazer dentro do local, evitar transporte, aterro e em acelerado, né? Então, agora o Organa está no momento de buscar mecanização, fazendo teste com mecanização, que em um mês vai entregar o composto pronto. Que legal. Que legal, né? E só para vocês terem uma ideia da descarbonização, que você comentou, né? 1 tonelada de resíduo orgânico, quando ela vai para aterro, ela pode gerar até 1.500 quilos de gás de efeito estufa, CO2 equivalente. Quando composta, isso vira 0,2, 0,3. Ela reduz. Então, há uma redução nas emissões, entendeu? Porque a compostagem, você pega o resíduo orgânico e vira adubo, né? Enquanto lá no aterro ele vai ficar gerando gases durante 10 anos. Qual que é o maior desafio para as empresas serem convencidas de que tem que fazer esse tipo de processo? Mudança de cultura, né? Mudança de cultura. Primeiro Apesar que dos incentivos que o governo traz, ainda... a gente está vivendo um momento muito bom, né? Tá um momento muito verde. Essa geração que está vindo está querendo soluções melhores, né? O caminhão não está legal passeando pela rua, o aterro já é uma coisa que ninguém aceita. A própria empresa aqui, que é a gestora do aterro daqui, já procurou a gente para conversar, porque é espaço físico, né? Então, assim, o momento já está maravilhoso, mas o maior desafio da empresa ainda é a mudança da cultura. Porque se a empresa tem clientes fora, já viu o que está acontecendo fora e fala, cara, quero, fica mais fácil. Mas aquela empresa com aquela cabeça mais quadrada e tal, assim, não, deixa do jeito que tá bom, né? Então ainda é essa mudança de cultura, mas o momento está muito bom. Que legal. O momento está muito bom, a demanda está grande, assim, para mim, né, que trabalho com isso, a gente participa da Associação Brasileira de Compostagem, a gente sente que está mudando, sabe? O Brasil composta 1% do que gera de resíduo orgânico, né? 1%. É legal. Então, assim, é um mercado, é um oceano azul, né? Meu Deus. É legal que entra muito na discussão do que a gente quer trazer, né? Que na verdade a gente não debateu ainda nos outros episódios, que é essa questão da diferença das gerações, né? Como que tu vê, por exemplo, como uma geração mais antiga enxerga isso versus uma geração mais nova, né? Que muitas vezes já tem diferença ou tu ainda nota que... É brutal, porque assim, os mais velhos aceitam, e eu vou ser bem direto, né? Porque os investidores ou o mercado consumidor quer. É porque o mercado está mandando. É isso que da minha geração para frente. Eu sempre brinco com a molecada quando eu vou nos eventos que a gente destruiu. A minha geração destruiu. Agora de vocês fala, cara, a gente tem que arrumar esse negócio e não aceita mais. Então é uma geração que está vindo, cara, que quer diferente. Então, para a Organa coabitar nesse mundo atual é muito fácil. A Organa é queridinha, a gente sempre brinca, é fofa, é querida, porque é o que essa geração quer. A anterior aceita, paga, porque o investidor, qual do cliente e tudo mais. Então ela se adapta. A minha geração diz que é mais fácil se adaptar ao analógico para o digital, né? Mas assim, ela vê custo. Aqui não, aqui acha que é obrigatório o que a gente faz, né? Então é bem clara essa diferença. Tem coisas que realmente precisam ser forçadas ali para que aconteçam, né? Legislação, fiscalização, né, e tal, mas é muito mais fácil no mundo de hoje. Agora, deixa eu só colocar você talvez numa saia justa aqui, cara. Boa. Porque é o seguinte, apesar de você me disse 1% ali, e desses 1% é uma grande quantidade, tendo em vista o nosso número de habitantes e empresas aqui no Brasil. O que as empresas fingem que fazem, mas não fazem achando que é ESG? Cara, a pergunta é ótima, né? Primeiro é assim, é a questão quando entra custo, né? Eu vou dar um exemplo, né,
besta, assim, mas assim, se hoje uma empresa gasta R$1.000 para mandar a tonelada, não, R$200 a tonelada para um aterro, quando eu falo a minha custa R$1.000 a tonelada, pode esquecer. Então é custo. Primeira coisa é custo, é dinheiro, né? Então, assim, se não bater... Aí, quando eu entrei aqui, é muito legal a questão da incubação, né? Da nossa... da Midtech e tudo mais, para começar. Agora faz os valores. Então, hoje, quando a gente fala com os novos, o que você tem de valores? Eu tenho redução nas emissões, eu tenho descarbonização, eu tenho redução no desperdício, eu tenho conscientização. Aí você começa a trazer isso, aí começa a ficar elas por elas. Por exemplo, a gente sempre fala um negócio, que a gente agora está com um projeto de redução do desperdício no alimento dentro da cozinha. Se eu provo para eles que eu consigo reduzir em 50% o que eles gastam com comida, opa, tá pago. Então, assim, é grana, a empresa não paga por dinheiro. Se eu falar, quando eu cheguei aqui, o meu mentor, né, que eu sempre cito, o Pedro Chioga, ele dizia assim, quanto é que tá? Eu falava, o aterro está R$200, você tem que cobrar no mínimo 3 vezes. Eu falei, cara, os caras estão pagando o aterro, como é que vão pagar 3 vezes comigo? E hoje tem cliente que cobra, a gente cobra bem mais, porque vê valor. Exatamente. Então, o primeiro degrau é preço. Sem preço não vai passar para lugar nenhum, tá entendendo? E aí depois você tem que trazer todos os outros benefícios, né? Eu acho que é legal trazer um ponto que o pessoal muitas vezes acha que startup é aplicativo e tudo mais, e vocês trazem um ponto que a gente usa muito como exemplo, que vocês não são um aplicativo, vocês são uma solução tecnológica, mão na massa, que resolve uma dor real. Então, eu participei de um desafio com um hotel da Embratur, resorts do Brasil, e era específico para um resort lá, um hotel lá de Ilhéus, né, na Bahia. E foi muito legal, porque eram 8 startups e eu era o único mão na massa. E eu era o 7º a apresentar. Então eu já entrei rindo, né? Aplicativo, plataforma e soluções boas. Até eu falei para André, eu fui anotando que, cara, essa complementa, essa nos auxilia, tudo se complementava, né? Mas, cara, plataforma. Quando chegou a minha vez, eu não sou bobo, eu sou comercial, né? Eu já comecei, sou o único mão na massa que apresentou até agora. Se me contratarem, eu vou estar em semana que vem fazendo, né? Então, assim, é muito legal, tá, que essa tua pergunta, porque, assim, a gente aprendeu com o ecossistema e hoje a gente também tenta trazer um pouco isso, que não é só aplicativo, não é só plataforma, né? Essa ideia da redução do desperdício que saiu no final do ano, que a gente foi aprovado no edital da FAPESC, eu achava que era aplicativo. Eu falava para ela, não, isso é uma plataforma. Tá? Aí eles falavam, não, é processo, Guilherme, mudança de processo. Né? Então, vai ser mão na massa de novo, para depois virar tech. Né? Então, a gente passou mão na massa, vem validando MVP, piloto, para virar tech. Né? Então, esse ano, a Organa ela vai achar a tecnologia dela, né? Mas não. E tem outra história que eu gosto de contar, que eu fui para o encontro de composteiros no ano passado, encontro técnico em São Paulo. Né? Então, para os composteiros, eu não sou composteiro. Eu estou dentro da indústria e faço de uma maneira diferente. E para as startups, eu não sou startup. Então, eu estou no limbo. Tá ali. Assim, né? Tá no Estou em algum meio Tá ali. orbitando. É Organa. Eu acho que para a gente fechar esse ponto, antes da gente ir para o primeiro quadro, tem uma pergunta mais, como que tu vê isso? O pessoal fala muito aqui em Joinville que é um ambiente hostil para você validar uma startup. Tem muita indústria que é mais quadrada, é mais difícil de tu pegar e tu entrar nesses lugares. Como que tu vê isso, sendo que tu atende a indústria? Tu acha que, por exemplo, se a Organa nascesse lá em São Paulo, seria mais tranquilo ou nada a ver? Cara, não. Quem fala isso, porque eu sou comercial. Né? André vive dizendo que eu sou comercial. Então, assim, eu estar de manhã cedo já buscando contato no LinkedIn, mandando uma mensagem padrão, você responde, eu já puxo uma conversa, já peço... Então, para mim é tão natural que, independente de Joinville, São Paulo, onde for, você vai estar desempenhando. Né? Eu acho assim, uma coisa que eu aprendi com o ecossistema, e aí vale para qualquer startup, para qualquer negócio, né? Vale para o teu podcast, assim, se o mercado não quiser, não força que ele não vai vir. Então, assim, o mercado... quando a gente começou, eu falava assim, eles mandam resíduo orgânico para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar. É longe, é caro. Né? Então, assim, eu dei uma solução. Aí você tem que ter paciência para ver, se adequar dentro da empresa. Então, você vai se moldando do jeito que hoje, para mim, meu comercial não é difícil. A gente sempre conversa lá que eu preciso me estruturar para atender clientes. Né? E a gente tem mudado o modelo de negócio, porque, assim, eu já atendo 20 clientes. Se eu fizer um modelo diferente, talvez eu atenda 50. Então, a gente aprende com o mercado. Agora, eu não consigo ver assim, não. Eu acho que sim, Joinville é um empresário antigo, né? Ainda temos essas pessoas mais antigas, com a cabeça assim, mas precisam de solução. Não seja aqui em Dubai ou em São Paulo, precisa de solução. Se você tiver o que eles precisam, você vai sentar numa mesa, vai conversar, vai botar para rodar. Eu não consigo ver assim, não. Top. Eu acho que a gente é muito raiz, sim. Acho que a Organa André fala que eu sou um bom comercial. Hoje eu acredito nisso.
Mas eu acho que se a solução se adapta, eu vi várias startups que nasceram com a gente, que eu nem acreditava na solução. E que está vendendo, está rodando e tudo. Então o mercado compra, né? Tá aqui, só me permite aqui Claro, a última... fica à Cara, porque vontade. assim, ó, a gente aqui inspira Muito bom o pessoas, papo. né? O nosso objetivo é justamente fazer com que a audiência que está aqui nos acompanhando talvez possa se inspirar e não sabe nem por onde começar. Hoje, supondo que eu quero abrir uma empresa de sustentabilidade, o que eu preciso saber e qual que é o primeiro passo para empreender nesse nicho? Cara, evento eu já falei, eu gosto de começar pelo SW, porque eu acho que assim, é uma molecada, até engraçado que eu e a Dé fizemos, e a gente, como ela brincou no começo, a gente é 50 a mais, então quer dizer, é difícil para os 50 a mais, tá lá com a molecada gritando, com som no carro, com fone. Baixa esse volume aí. Poxa, segue aí. Baixa o silêncio, por favor. Baixa esse som que eu quero prestar atenção. Então, assim, mas a gente coabita, a gente anda junto e tal, e você aprende muito, né? Então, assim, eu acho que o evento de abertura é o SW. Quanto a estudo, cara, quando 19, que foi o meu evento, foi o SW, desde 2012 eu já estava estudando. Então, a gente foi num bootcamp também do SW semana passada, eu falei, cara, a área que eu gosto, eu tenho que ser professor, entendeu? Então, hoje, quando dizem, você é especialista na área, eu começo a acreditar levemente, né? Porque realmente a gente já está mais de 10 anos estudando isso. Então, assim, é buscar livro, buscar conhecimento, curso. Hoje, se alguém falar que não tem curso no Google, é porque não quer. Porque você tem gratuito, você tem de R$19,90, você tem de R$99, faculdades, né? Passei agora no mestrado no Instituto Federal, o André está buscando um MBA. Por quê? Porque a gente quer ter autoridade no que a gente faz. Então, acho que a área que você for, eu conheço gente de dados aqui, eu conheço gente de área esportiva, cara, se profissionaliza naquela tua área, né? E dali, cara, é isso aqui. Aí é contato, correr atrás, Que participar legal. de evento, Uhum. onde a gente está aqui. Se você não quiser ir para um evento ali, é porque você não quer. Senão você vai sentar ali, fazer contato e aprender. A gente participou no final do ano do evento da Cofound ali de advogados, e eu estava lá no meio, cara, de balneário, não sei o quê. Uhum. Então, assim, é uma troca muito grande, né? Então, hoje em dia, não faz se não quiser o aprendizado. Que legal, que legal. Acho que é isso. Perfeito. Semana passada, o que foi? A molecada que a gente conheceu. Agora eu não lembro. Eu sei que a gente participou de alguma coisa da molecada e a gente falou, cara, vem pra cá. Não sei se foi o Quest. Vem pra cá. Aparece aqui durante a semana, perde um dia, uma tarde, avisa a gente, pega o contato, aparece aqui. Eu vou levar para conhecer mais 2, 3 startups. Porque a molecada, eu tenho a ideia de fazer isso. Cara, vem pra cá. Uhum. Vem uma vez por semana, senta aqui, toma um café, conhece 1, 2, 3. E assim vai? Os contatos, né? E vai indo. Aos Exatamente. pouquinhos. Todo mundo que está aqui tem os contatos e participa dos eventos. Exatamente. Isso aí. E só de ficar aqui já aprende muito. Qualquer evento que tem ali, já Exato. senta ali, já fica, já vai. Legal. Vamos para o nosso primeiro quadro, então. Ixi, Maria. Que esse hoje não é tão idiota. Hoje a gente Hoje poderia foi cortar difícil, a segunda parte, porque... Só patentes hoje. Só porque lutamos para conseguir uma patente idiota e não achamos. Ficou só Eram como patentes mesmo. Soluções muito inteligentes. Que é o Process for Treatment of Organic Wastes. O nome acho que é bem genérico, né? Processo para tratamento de desperdícios orgânicos. Ainda bem que você Acho traduziu. que- Deu um bug na mente aqui. mas tudo bem. Eu acho que para a área de compostagem, qualquer composteira entra nessa linha, né? Que é um processo para tratar resíduo orgânico, né? Tem compostagem de resíduo que não é orgânico? Não, né? Ou compostagem já infere que Não, seja orgânico? porque é alimento, vida, né? Orgânico. Entendi. Então, Tem o nome é... aeróbico e não anaeróbico, né? Com ar ou sem ar. Mas O de vocês é aeróbico. Aeróbico. Legal, que vocês aquecem, né? No caso de vocês, né? Que há exceção, né? Que é aquecimento. Aí, ó, Começou. tava aí uma boa patente, alguma na academia, ó. É verdade. Tu põe é. ligada no Fazendo supino lá e o cara fica... Academia da compostagem. Composteira girando com a esteira, né? Começou. Cara, falando nisso, você acha que um aplicativo que incentivasse a separação e pagar por isso, daria certo? Eu acredito. É? Eu acredito. É gamificação isso, né? Eu Uhum. acredito. Era um dos projetos da Organa no início. A gente ainda está estudando isso, né? Dentro dessa redução do desperdício, mas eu acredito. Acredito porque tá ali. É tudo game. É tudo hoje aqui no celular, né? Uhum. E se você fizer aquela palestra da minha época, sentar numa sala com 20, ela não vende
como o celular na mão. Então, se você tem... a gente teve uma discussão no passado, foi muito engraçado, que a gente parou num posto, ela, para aqui. Era uma bandeira lá daquelas bonitinhas, e para aqui porque tem um desconto de tanto. E eu com pressa para vir, né? Tinha uma hora para estar aqui, de Itajaí para cá. Aí entramos no posto, deu R$15. Que R$15, cara? Vai abastecer 4, 5 vezes, você vai esquecer desse negócio. Mas, assim, essa questão da gamificação do desconto, você parou ali, se cadastrou, fez e tudo mais. É um diferencial, né? Exatamente. Então, já teve no radar, mas é por causa do foco, não. Mas eu acredito. Legal. Aqui tem uns desenhos da patente, mas é muito técnico aqui, então tem ali, nem vou entrar tanto aqui nos detalhes, né? É meio mas código da Vinci, né? Eu acho que o diferencial dessa patente, tanto que quando o nosso colega ChatGPT acabou sugerindo essa ali, que foi você difícil. tenha confirmado o número da patente que eu não confirmei. Porque eu fui o no chat Google GPT, Patentes. Ah, você foi? Aí, ó. Procura uma patente lá no chat GPT. Gente, ele vem com cada coisa que tu vai procurar realmente se a patente é efetiva, se ela existe. O número é fictício. Ou o número existe, mas é de outra patente. Então, não confiem tanto assim. Tinha uma que ia numa linha, não tinha o código da patente. Eu tentei e não achei, que era alguma coisa com chiclete para reaproveitar. Ia na linha de economia circular. Tipo, o que tu faz com chiclete depois? Cara, chiclete é complicado. Ele fica na natureza, né? Por milhões de anos, né? É tipo um plástico, né? Ele é complicado. Eu sei que tem solução, agora eu não lembro, não. Você falou, eu lembrei da bituca de cigarro, que tá muito legal. Outro, né? Mas assim, do chiclete eu não lembro agora, não. Então, mas tu vê que são soluções inteligentes, são São. legais. Não Não são tem. idiotas, então não tem como... Exatamente. Não é A uma não coisa idiota, ser- é uma solução inteligente. Por exemplo, a patente do chiclete poderia ser tu reaproveitar o chiclete, né? Põe no congelador, igual o começou. pessoal fazia antes. Direto. Tá vendo? Eu consegui botar alguma coisa idiota aí, Liz. Só podia ser. Por isso que a gente falou no grupo lá, eu acho que idiota é a gente que tá pesquisando as patentes idiota. Porque foi o final de semana, acho que a semana passada, na verdade, a semana inteira, eu estive pesquisando, o time técnico pesquisou e a gente não achava nada. E, meu, final de semana, eu falei, a gente não tem patente Daqui a idiota. pouco a Luthier sai como apoiadora. Estamos gastando muito tempo com patentes, idiotas. E o chat GPT acabou sugerindo essa, porque ela era tão complexa que ela chega a ser idiota, porque não precisa de algo tão complexo para fazer a compostagem, né? Que é um processo um pouco mais tranquilo em comparação com tu ter um monte de coisa ali que vai de um lado pro outro, fermenta. Mas a fotinha, cadê a fotinha que você tá? Eu já vou trazer Não, ali. Porque o grande diferencial dessa, na verdade, tá aqui, ó. Minhoca geofágica Peretima elongata culuri. Conhece? Não viu. Nem eu. É uma minhoca que tá ali no meio para fazer a compostagem. Acho que ela gerava um líquido e uma água tratada pro pessoal beber. Achei nojento. Mas tudo bem, ok. E a gente acabou gerando uma imagem aqui do processo. Essa é a minhoca, tá? Não sei se é igual a minhoca que a gente tem aqui. Talvez. Mas, claro, o ChatGPT gerou uns negócios estranhos Não, aqui, tá né? Tipo, o- água É, saindo do da minhoca, nada. né? Meu, a minhoca gerou um balde de água ali. A minhoca é o processo todo, ela faz tudo. O que acontece aqui, né? Pelo que eu entendo, acontece a compostagem e aqui, eu até tenho um amigo em Porto Alegre que ele faz, a gente chama de vermicompostagem. É a compostagem em si e depois ela vai para maturação, ela fica no final do processo com minhocas. Então, minhoca ela acelera o processo porque a minhoca ela se alimenta, o peso dela de alimento por dia. Então, por isso que ela é tão interessante, ela é importante. E o humus criado é com as fezes dela. Então, ela vai aerando a terra, né? Se alimentando e defecando. Então, assim, a minhoca, ela prepara essa terra para ela ficar perfeita, né? Agora, lógico, nunca vi a água, não sei se é para irrigar. Eu quase soltei um Ou comentário ela idiota no meio. sei lá. Bom, Então, eu tenho um processo, um amigo que, inclusive, ele mecaniza, ele faz a primeira fase em tambor e depois ela vai para uma caixa que é a minhoca tudo, que é vermicompostagem, né? e você acha, Gui, que, vamos supor, um restaurante que só produz alimentos através de produtos que passaram pela compostagem, daria certo? Seria um fracasso? Cara, daria, mas assim, você precisaria de área, né? Porque para um restaurante você teria que ter área, então você tem que fazer uma área grande para o jardim, né? Tem um restaurante que eu vi em Londres, cara, que eu me apaixonei, que ele é lixo zero.
Então, o cara desenhou um louco que falou, vou montar meu restaurante desse jeito. Então, ele composta, ele tem compostagem. O vidro dele, ele tritura para preparar pratos e copos, sabe? Mesmo? O cara é louco de Caraca. pedra. Então, ele faz todo o ciclo, a economia circular acontecer lá dentro. E o desperdício dele é mínimo para ele não jogar resíduo fora. Então, assim, existe essas pegadas. Ele tem uma hortinha, que aí já é para tempera, para chá, sabe? Então, assim, ele tem toda uma pegada assim que acontece. Agora, para você fazer, a gente já promoveu isso em 2 clientes. De sair o resíduo orgânico, fazer uma horta, gerar alimento para voltar para a cozinha. Esse é o grande sonho. Que legal. Ou doar para os colaboradores, né? E um mundo sem lixeiras é utopia? É. É. É por causa do ser humano. Então, assim, o problema não somos nós, sabe? O problema somos nós. Uma coisa é você conscientizar 10 pessoas numa sala, hoje você conscientizar 8 bilhões. Então, assim, é assim. A gente fala em redução de desperdício, a gente fala em separação do resíduo. Cara, se tu vê as cenas, tem cliente que a gente vai que você chora, assim, Imagina. sabe? A gente está falando, por exemplo, num cliente, que eu não vou citar o nome, de redução do desperdício de papel de mão. Caramba. Nossa senhora. Então, assim, começou a recolher para a gente fazer na compostagem 10 sacos. Hoje está em 40 sacos. A gente vai conversar na conscientização só para redução. Cozinha de 1.000 colaboradores, 3 toneladas de resíduo. Mesmo 1.000 colaboradores, 8 toneladas de resíduo. Então, assim, é complicado, cara. É complicado. É muito processo, é tudo muito rápido, é tudo muito... E eu gosto de citar a área têxtil, que eu trabalhei em uma época que, assim, quando houve a entrada dos chineses no Brasil e teve uma crise no setor têxtil, aí eles começaram a procurar os cantos, reaproveitamento de material para otimizar lucro, né? Então, é esse o processo que a gente está nas cozinhas. Tem muita cozinha com muito desperdício que, tipo assim, o contrato tá bom, então pode jogar fora, sabe? Cara, você falou sobre o líquido que sai do lixo, que pra mim, na minha época, não sei se até hoje é assim, conhecido como churume. Você já pensou em... Ou existe algum produto que tira o odor instantaneamente? Como é que... Cara, para compostagem, tá? A gente sempre tem essa discussão lá, né? Para compostagem, se der cheiro é porque o processo está errado. Ah, é? Para compostagem, se você sentir, estou sentindo cheiro de compostagem, então lá está errado. Esse eu não posso. Na compostagem. Na compostagem. O líquido que você está falando, o chorume, é a mistura lá no aterro. Então, quando é misturado com fralda, com pilha, com toda a mistura, aquele líquido ele é tóxico e chama de chorume. Então, para os composteiros, o que a gente gera é biofertilizante. Aí eu tenho a compostagem, ela está ali, aquele líquido que está escorrendo, que pode ir para o solo, porque é só resíduo orgânico sendo escorrido. Aquilo ali ele é muito forte. Meu, forte? O cheiro é tão forte que eu sinto até o gosto. É igual barata, né? E vai, Barata? Sentiu o Tá cheiro com da gosto barata? É cheiro de verdade, barata. mas vai depender muito da mistura. Tá Entendi. entendendo? Se for só verdura, você vai sentir um cheiro mais avinagrado, sabe? Então vai depender muito da mistura. Aí, por exemplo, tem muito feijão, tem muita carne, aí vai vir mais... Então, assim, vai depender da mistura que você tem. Mas eu entendo, você fala, tem uns que são cheiros mais fortes. Fraldas, então realmente o negócio é cavernoso, hein? Aí eu fui com o André no aterro aqui visitar, cara, uma lagoa, tamanho desse prédio, assim, só de líquido, cara. E aquilo tem que ser tratado. Nossa. Porque escorre, né? Como é que eles chamam? Agora faltou, mas assim, é o líquido, né? Aí é o chorume, que é a mistura, porque vão botando terra, resíduo, terra, e aquilo escorre, né? E esse é um grande problema deles, que é o líquido que é gerado, porque depois tem que ser tratado esse líquido para poder... Legal que parece ser o mesmo impacto, por exemplo, de radiação, né? Que contamina uma área, de certa forma, a gente contamina alguma coisa do dia a dia, né? Cara, eu falei no começo que a gente é de Brasília, nascido em Brasília. Brasília, no centro da cidade, era um aterro, há 50 anos atrás. Então, acho que há uns 10 anos, 5, 10 anos atrás, foi desativado. Aquela área está inutilizada para sempre. Caramba. São Francisco do Sul era no Iperoba, se eu não me engano, tinha um aterro, né? Você pode passar na área, ela está toda cercada, fechada, não pode fazer nada ali. Nada. Você não pode riscar um fósforo porque pode explodir por causa do metano. Então, isso tem 10 anos que está desativado. Mas a radiação, com o tempo, ela vai diminuindo. E esse? Vai, porque vai também. dissolvendo. Também, mas assim, 10, 20 anos de área parada, entendeu? Entendi. Hoje estão fazendo aterros controlados e estão querendo, tipo, implementar placa solar em cima para aproveitar aquela área. Beleza, sabe? Então, assim, hoje está sendo mais estudado isso, mas antigamente era qualquer canto, né? E eu cito que aqui a gente ainda está no sul. Santa Catarina é o único estado do Brasil que não tem lixão. Nós só temos aterros controlados. Paraná e Rio Grande estão vindo. Cara, mas quando você sobe, aí entrou no meio do mato, derruba e ponto final. Errou Chernobyl. Então, assim, é tóxico pra caramba. É mistura, né? Caramba.
Vamos jogar o joguinho de adivinhar, então? Verdade. Só que... Verdade. É a hora do medo. Só que eu acho que é assim, Bruno, a ideia hoje... Como que é o nome desse jogo? É o jogo Adivinha? inventado, não sei lá, imagem-ação com post-it. Não, tem um nome pra É um negócio. compostagem com É tipo post-it. cara a cara. Não é cara a cara. Eu acho não, que o único cara a cara problema não é que o Bruno pegou um post-it um pouco grande. Não, Ok, não sei, eu tenho mas- muito Mas eu testa. falei também, porque daqui até O aqui meu é é- 15 reais de Uber, né? Não dá pra ser um... Mas vamos ver quantos Patrocínio. tem testa pra isso. Vamos. Vamos fazer Ou um de repente teste. faz no peito, né? Ah, mas a pessoa não pode olhar Não, também, é, né? não, Sabe? dá pra olhar, daí não... Eu não Vai, vou, Bruno. senão sai uma papa aqui, eu não Vê vou se- conseguir. vê Mas se- aqui, deixa eu ver. Não, eu tenho Ah, testa. tá bom. Isso aqui é um outdoor, Eu tenho tá testa. certo. Vamos ver aqui. Obrigado. Quem quer escrever o hino aqui? Deixa eu ver isso aqui. Aí, ó. Aí, ó, tá bom, dá sim. Dá sim. Cabe. ó. Tá Só quase a um Lizzy. chapéu, Ah, parece no meu um tá. óculos de sol. Só a Liz Não. que não tem testa, ó. Aí, Liz. Perfeito. Cara, o que eu vou fazer? Então, calma. Não, calma aí. Agora a gente vai escrever. Calma aí. Agora eu acho que poderia ser, tipo, eu escrevo pra Liz, Liz escreve pra mim, alguma coisa assim, tipo, a gente Pode alternar. ser, pode ser, pode ser. Vamos pensar em algo, sei lá, A cultura gente pop. coisa fácil, né? Pelo amor de Deus. É, tipo, algum personagem. Vamos trazer uns personagens, aham. Os personagens gerais aqui, que seja de conhecimento comum, mas que também seja um pouco difícil, também não vai ser fácil, né? Ah, não, o meu vai ser fácil. É, eu acho que pode Ideia. ser fácil, né? Pode? A gente vai ficar aqui Pode, até, senão... até amanhã, né? Tá, e aí eu vou preencher um top. Não, vai, que eu tô pensando. E aí a gente vai na linha de dar dicas pra um adivinhar, é isso? Isso. Boa, Isso. diretor. Deixa eu Nosso conferir diretor tá aqui. ali olhando pra gente. Tá acreditando nisso? Ele tá, não acredito que eu tô aqui gravando isso. Nem eu. Legal que a caneta funciona também. Aí, foi. Sim. Nossa, minha letra tá horrível. Pronto. Eu vou mudar Foi. o meu. E Deixa eu aí, jogar fora aqui, Não, peraí. não? Já foi. ó, Gui, se tu Pode puder colar- escrever se quiser. Se tu quiser conseguir colar na testa da Liz ali, acho que só a Liz que não pode ver. Ah, tá. É, só ela não pode ver. Isso, escrito, Ah, escrito. Não é pra desenhar, não. desenhei, É só né? escrever. Só. Por isso que eu fiz desenhando, eu falei, ué, já fazer uma arte já. Tá. Liz, cola Aí na passam tua pra testa cá, sem ó. ver. Tá, e aí tem que fazer o quê? Mímica? Não, Aí- a gente vai dando dicas pra adivinhar. É. né? Tá, começa Isso. aí então pra eu... Aí a gente vai dar Isso. dica pra ela Vamos tentar da Liz. adivinhar. Ah, primeiro. ela Vamos tem da que... Liz primeiro. Ah, nós então. Então vamos primeiro da Liz, vai. Tá, é um desenho animado. Tem animado, desenho animado. Tem desenho. Ah, Mostra pra bem câmera bom. ali, Liz. Dá pra ver? Tá bem, enxergar? Não sei o que que é. Dá um zoom. Aí, Deu? acho que deu, né? Deu, né, diretor? Ou tu vai pegar a câmera e vai puf na cara dela, Pelo assim. amor de É, ele Deus. vai colar ali. Ah lá. Olha aí, galera. Foi? O que é? Aí. Ainda bem que nem de óculos eu enxergo, né? Então não tem nem possibilidade de eu... No fim também, se não deu pra ver, vocês vão saber quando a gente acertar. É. E se eu acertar, né? É. Eu acho que não vai Pronto. colar, não, Liz. Quer se segurar? Aí, Aí, Pronto. não, perfeito. adaptações. Ah, Tá, é um tá, é personagem. o personagem de Ok. desenho. É, atual é mais antigo. Os dois. É É. Não, antigo. vocês não estão ajudando. Ai, mas pode não. ser, não. Não, precisa Mas ele é um personagem Pelo amor de Deus. antigo, mas que ainda é atual na cultura hoje em dia. Tipo, eu já assisti, acho que também da Acho que a grande maioria assistiu. aham. Em várias versões. Nossa. Em várias várias Mickey? versões. É, não. Não. Mas é Não. da Disney? Não é da De Disney. outra. É de É outro. da- É um personagem mais na linha Geek. de herói. É, herói. Ah, é um Herói. herói. É um É um herói. herói da Marvel? Não. Eu não Mas sei. o Também Mickey não também podia saberia. ser um herói, É. né? O Super Mickey. Uhul. É. Bom, tudo bem, né? Não. O teu é o Vai. herói, Não velho. Não confunde. Tua Não é folha- da Marvel, é da DC? Isso. Aí sim. É, Mas da vocês DC. me lascaram, Tá porque eu não chegando. conheço. Mas tu não Eu- quer Eu falar gosto do Victor mais ali, de não? Marvel. Mas já conhece a DC, Ah, já começou Ah, mas bem. ele é bem Então, mas eu famosinho. não sei, o Batman é da DC? O Batman É. é da DC, mas não é o Batman. É o Coringa? Não, o Coringa Não. não é um herói. É um, né? Sei lá. é um herói. É um herói. Cara, herói. Vamos dar uma dica. Vamos dar uma dica. Eu não vou saber de nem que dica, eu acho. Ele. Sabe. Ele é veloz. Ah, é o Flash! Aê! Ah, agora sim! Ah, gente, pelo amor de Deus. Pronto. Boa, sou eu agora? Tá escrito aqui? Tá, O meu tá isso. aqui.
Não sei de quem que é esse aí. Esse foi eu. Alguém aham, escreveu? O isso Bruno foi escreveu escrever. pra mim? Tá. Foi Eu só escrever. não sei nem quem é esse Deixa aí. eu mostrar aqui, peraí. Vai lá. Tô com medo de que vai ser. Foi? Não vai lá. Não vai. Tá. Slow motion aqui, vai. Eu não sei nem quem é esse aí. Eu tô com E medo. eu também não consegue ver? É que minha letra é bem difícil também, entendo. Todo mundo compreendeu? Não, eu já consegui enxergar, mas eu não É. sei quem é. Volta aqui. É um herói? Desculpa, tá? E olha que eu fiz curso de caligrafia, hein? É um herói? É um herói? Pode dizer que sim. É um Então ele anti-herói. é um anti-herói. Eu vou procurar, porque eu não sei nem quem é. Ele é da Marvel? Não é da Marvel. É de alguma produtora famosa, assim? Tipo Marvel, DC? Não, bom, ele tem um jogo. É. Ele tem um jogo. Não ele necessariamente, mas Mas os ele é um produtores personagem de um jogo. É. dele. É um personagem de um jogo. Brasileiro? Não. Americano? Ah, Provavelmente. vou saber? Acho que não. Pegou pesado. É um jogo mais antigo ou mais novo? Mais antigo. Bem antigo. Mais antigo? Putz, Calma, tá aí- mais aí- antigo do que É, não. Assim, antigo. você tá me queimando aqui também, né? Só tenho... Calma aí, gente. Ele tem alguma característica marcante que, tipo, o poder dele é velocidade igual o Flash. Ele ou- gosta de um produto que pode ser feito uma compostagem. É de um jogo? É, de um jogo. Ah, tá, agora eu já sei quem é. Ele é um macaco? Cara, faz algumas estripolias, mas não é macaco. É que eu ia chutar Donkey Kong. Ele tem um irmão. Aí ficou fácil. Ah, ele tem um irmão, ele gosta de cano? Gosta de cano. É o Mario. Aê! Ah, Que mas gross! Da onde é gross? Olha o que tá escrito. Tá gross ou tá bros? É Mario Bros. Com dois Eu R's. adivinhar. Mario Gross. É, gente. É a versão Gross. brasileira dele. Esse é a versão do Eu jamais ia adivinhar, porque eu não conheço o Mario Gross. É um- Me desculpa. Mario Bros. Eu escrevi mal e ainda escrevi errado. Pelo amor de Deus. É, Agora é o Gui Eu tava tem que me dar sentindo uma uma- cartinha uma- pro Gui. E a sei parte lá. da compostagem é o cogumelo, tá? Que ele... Nossa, eu fui na linha do... Ai, deixa eu mostrar lá. Ah, peraí. tem que mostrar. Mas eu quase acertei, eu fui no Donkey Kong. que Isso, cara. bem- Quando você falou macaco, Cadê? Donkey Kong tava indo na linha ali já, ó. É que eu pensei banana. Aham. Mas cogumelo, dá pra compostar Não, cogumelo. gross, gente. Eu jamais ia adivinhar, me É desculpa. o Mario Gloss, É o né? Mario. Tá, é o que faz a água, né? Isso! É o que Pelo amor faz de água. Deus. Vê se ficou quieto. Legal. Legal. Tá, o quê? A André tá se arrependendo de ter trazido o Gui pra cá. Tá feliz. É pra curar a gripe, né, amor? É herói? Não. É um herói da criançada, Pode mas não ser, é um né? herói. É. No mundo criativo, pô, tudo pode É o quê? ser. Desenho animado? É um desenho animado. Desenho animado antigo ou novo? Os Antigo. dois. É. Atual, Mas é é antigo, antigo. é, É, eu tenho uma- reinventado. Não sei se o Gui vai sacar, mas já caiu em domínio público. Já. Ele é antigo, ele já caiu em domínio público. Tá, e é um animal? É um Uhum. animal. Não é um ratinho. É um É um É um ratinho. ratinho, é um É o ratinho. Mickey? É. Caramba! Não, eu ainda tô Conta chocada a história do domínio com o público. Mario Gross, pelo amor de Conta a Deus. história do domínio público, eu não sei. É, A gente comentou um pouco com o Thiago ali aquele dia, né? Thiago, Que é. o. Ah, e eu tava, né? Tava, Tá legal. Tava apresentando bem, mente Prestei bem atenção, É, Boa, né? tava presente no episódio, isso aí. Tá, O- vai mostrar pra ele? É que Vai depois de fazer? 100 É, vamos anos. agora. Depois de 100 Vamos anos, lá. o registro de uma marca, até onde eu sei, acho que a Lizzie consegue Não é falar um 100 pouco anos, melhor. É 70 anos o 70? direito autoral depois da morte do autor. Ah, 70 anos depois da morte do autor, ele cai pra qualquer um usar. Então, tipo, fizeram um Mickey de terror, fizeram um Mickey, sei lá, Mickey super-herói. Entendi. Porque daí, tipo, não tem Multiverso, ninguém. tudo. Isso, ninguém mais tem, tipo, direito. Ó, 15 Tá. metros de testa. Não, peraí. Nossa, E ainda até tá grudou no oleosa cabelo. ainda, peraí. Dificilmente vai grudar. Tem que pegar um grampeador. Ai, meu Deus. Deixa eu ver, Pronto. Bruno. Ah, legal. legal, esse legal. é legal, Bem esse é legal. pensado, bem pensado. Eu assisti esse. Muito bem pensado, Eu também pequeno assistia. gafanhoto. Tá, deixa eu ver se eu consigo ver pela câmera. Não. Vai cair, vai Cai, cair. cuidado, Bruno, Tá. senão vai revelar Certo. pra ti. Vamos lá. Pegar um É- boneco e dar a volta. É um vilão ou é um herói? É um Meu herói. Deus.
É um herói. Tá complexo, Tá. né? Não é nenhum dos dois na minha cabeça. Muito boa ajuda de vocês. Legal. Vamos lá, para mais uma Ó. pergunta bem... Eu vou dar a mesma dica ali quê? que vocês falaram do meu. Já estraguei Tem irmão? isso. Não sei. Tem Não vou esposa? falar. Tem esposa. Tem esposa, tem Mas esposa. é real ou é fictício? Pra mim sempre Fictício. foi real. né? Fictício. Cara, agora você foi profundo, hein? Agora eu fiquei meio balançado agora. Tá, eu acreditei, né? Ele é muito antigo ou é novo? É antigo, né? antigo, Se o Gui antigo. falou... Bem antigo. Mas tu vai conhecer, tu vai Mas poder eu assistir. assisti, Bruno, quando era pequeno. Acho que é Ah, uma versão mais então nova. tá. Que eu assistiu, pensa. Tá. É do X-Men? Não. Essa é total alternativa. Eu imaginei ele no Deve ser X-Men de agora. família. Opa, validava, né? Ele se encaixa no X-Men. Encaixa. Ele tem uma esposa. Ele não é herói nem vilão. Ele é real pro Gui, mas pode ser que não seja. Qual que é o superpoder dele? Porrada. Eu diria que é porrada, saudável. É um poder ser saudável. Ah, ser saudável? Ele é bem saudável. Tipo, eu não tenho Ah, esse poder. Ele gosta de comer mato. Como Ah, tá. É o Dino? Quem? Não, desculpa. Quem que é o Esse aqui Dino? é o meu amigo imaginário. Não, o Dino é Não. o dos Flintstones. O dinossauro roxo dos Flintstones. Não peguei tinha essa. pensado nesse, mas agora é. É isso aí que ela falou. Não é. Não é o Dino. Não é, tem, Não, tá não é o longe, Dino, então. muito longe. Então tá. Tu viu, né, Caramba, André, qual que é? Tu viu qual que é, né? só eu que não vi? É isso? só tu, pensa, né? ele gosta de mato, ele gosta de comer mato. Ele gosta verde. de mato, verde. Verde. Ixi, gente. Verde. Ele é Calma aí. forte. Eu posso dar uma outra Ah, é o dica? Hulk? Não! Ah, não! É o Popeye! Hulk! Gosta de verde. Come mato, imagina o Hulk com alface ali. Não é, velho. Popeye, caramba. Muito bom. Eu ia falar que Esse pode foi ser muito bom. o alimento dele pode ser compostado Você também. falou verde, ah, tá. Hulk, né? Ai, É ai. verde que é o Hulk. Eu sou. O legal é que eu acho que tirando o Mario, o Mario não. O Mickey, todos os alimentos poderiam ser compostados. Né? Poder. Não, até o do Mickey, né? O queijinho. E se ele morrer também, pode ser compostado, né? Um rato. Nossa, Bruno. Não, Mario Gross. Eu fiquei, que diacho de personagem é esse que eu nunca vi na vida? Mario Gloss, é o E eu Mario. pensei, tipo, É o- Mario, aqui, ó. só Mario tem atual. um, eu só conheço um Mario. Um Mario. Que Não Mario? Não existe Mario. Não existe outro Mario na minha cabeça, eu tenho um. Mas não Mario Já Gross. tá chamando atenção. Gross ainda, Gross. Não, é o Mario Gloss. É atual, desculpa. Mario Gross. Gente, vamos para o próximo quadro. Que são as profissões do passado, do futuro e da ilusão. Ai. A gente trouxe dessa vez duas, né? Uma bem antigona. A gente falar, hoje em dia acho que seria praticamente inviável, mas isso ainda deve existir em alguns lugares do planeta. Se bobear, E depois a gente trouxe uma que vai muito na tua linha ali, que é algo que com certeza vai existir nos próximos dias, né? Mas a bem antigona é o catador da noite, né? Que a Lizzie encontrou aí pra achei gente. bem nojenta, inclusive. A gente tinha outra opção bem nojenta também, que não. Extrapolamos. Deixa quieto. Que é o... Nosso diretor tá escrevendo alguma coisa em código Morse. Tá, ok. Eu não consigo... Hashtag 15. 15 minutos. Boa. Boa. Não, ele... Boa. Obrigado, diretor. Foca. É... Vai. Bora, desculpa. Às vezes dá uns Meu Deus do céu. cair do berço, é isso que acontece quando é mais novo. No século XIX e início do século XX, antes da existência de sistemas modernos de esgoto e compostagem, havia trabalhadores responsáveis por coletar fezes humanas de fossas e latrinas durante a noite. Esse material, conhecido como night soil, solo noturno, era muitas vezes utilizado como fertilizante em plantações. Com a modernização do saneamento e a criação de métodos mais higiênicos, essa profissão foi extinta. Hoje, técnicas como biodigestores e compostagem industrial tornaram essa prática obsoleta e muito menos desagradável.
Era um empreguinho bem Nojento, né? nojento, né? Nojento. Imagina, de noite o cara A hora sai que eu olhei, eu falei, cantando. cara, não é possível. E Olha aí. a gente trouxe a representação. Olha a felicidade do cara. Mas De noite ali, Bem arrumado, nas né? luzinhas, bem arrumado, uma luvinha de plástico. Mas né? tá limpo, hein? Ah, ele tá limpo, tá limpo. manteve a estica. Tem até, eu não sei o que é isso, parece um LED ali, eu não sei. Ah, já tinha LED, né? Moderno. Lá nos Esse aí, anos 1500, Realmente é à frente do tempo esse aí. com um balde cheio de equipamentos. Direção ali, que- hidráulica do carrinho. É, não, e ó, o que puxa? É ele, né? Ele é o- mesmo, ele é vai o- puxando ali na mão ali. Puxa. Bem fidedigna a imagem que foi gerada. Né? E o detalhe que era usado depois para fertilizar as plantações. É, então. Mas será que eles jogavam o resto, tipo, direto assim? Eu acho que espalhavam, né? Porque o que faz hoje, por exemplo, na agropecuária é pegar o esterco do gado, né? Uhum. Misturar com palha, misturar com alguma coisa e espalhar na plantação. Só que é muito forte, né? E aí nessa época, se você lembrar, tinha muitas doenças, né? Eu ia perguntar disso, isso já não é espalha? por causa da questão sanitária, né? Tanto é que entra ali esgoto, depois vai começar a entrar tratamento, né? Mas antes era espalhado no chão, recolhido e Porque jogado. aí o ser humano comia, jogava e aí voltava lá e que nojo. O milho voltava pra terra. Falta de informação. O milho tá sempre cara lá. da Lizzy. Tá em todas. Falando em milho, né? Desnecessário, Vamos né? pro Nada a ver. próximo, pula, vai. Se tivesse um reality show onde as pessoas só pudessem comer o que saem delas. Como é que seria isso? Bruno, Acho que não ia dar certo. vamos pro próximo quadro, Bruno. Vamos, Vamos pro próximo. Vai, Eu vai. acho que não, Bruno. Não, não. bom, beleza. O cara passou ali embaixo e ficou olhando essa imagem ali e ficou tipo, Não, meu, porque que merda olha- é essa? Ia ser um reality show bem inusitado, hein? A gente trouxe uma profissão que é o designer de compostagem inteligente. Esse profissional ele seria responsável por criar sistemas automatizados para compostagem, integrando tecnologias, né? IA, IoT, para otimizar o processo de decomposição de resíduos orgânicos. Então, dentro das indústrias tem um cara para isso, dentro das empresas, dentro das casas. A gente botou algumas dessas atribuições deles e acho que linka muito com o que acho que vocês já fazem hoje, né? Enquanto Organa, né? Desenvolver sistemas automatizados, né? Tu comentou que vocês estão nessa fase de automatizar para projetar equipamentos e instalações para monitorar e ajustar condições como temperatura, umidade, para maximizar a compostagem, personalizar para diferentes contextos, então residência, empresas, cidades, para atender demandas específicas, integração com economia circular, né? Acho que o conceito de economia circular a gente não falou, né? Mas voltar, né? Tudo ter Um esse ciclo né? fechado. Uma roda, É. né? Então, Hoje é tudo produção linear, né? Você produz, gera um resíduo e depois aquilo acaba. A ideia da economia circular é que, como você falou, resíduo orgânico, vire adubo, que vire horta, que vire alimento, e aí sim, aí é o ciclo completo. é um pouquinho do reality do Bruno ali, né? É, Que mais a alimentação bonito, volta, né? né? Tá, é. Mas é uma ótima ideia pra Menos E aí, sugando. Cada eu- uma patentia. Uma empresa de milho reutilizado. Olha. É igual o cafezes, né? Do elefante. Cafezes, e tudo mais, exatamente, né? Os cafés gourmet, caríssimo. Isso. E educação e consultoria, né? Treinar as... Vocês riam, vem carrinho. Daqui a pouco vai ter um reality show desse aí, vocês vão falar, nossa, não é que foi dito naquela vez? Foi Ainda isso bem que tá aí. gravado. Aí tá lá o Bruno no meio participando, né? Do episódio, né? Inicial, né? Então, eu tive essa ideia lá em 2025. Só comendo milho, ervilha e ovo. Vamos Ah, embora. pelo amor de Deus, vai, segue. Próximo. Treinar as comunidades e empresas sobre essas práticas, né? E aqui tem uma imagem meio futurista que Olha o aí. ChatGPT gerou, né? Com um pouco de holograma ali na parede, medindo a temperatura, né? E, isso daí é o futuro Bem da Organa, tecnológico. hein? Ali 2040 vocês vão estar assim ali, ó. Trabalhando Isso com... aqui já existe, tá? Essas máquinas existem. Hoje tem muitas máquinas que a gente não gosta, que elas são como desidratadores. Então a compostagem ela não tem como acontecer em 24 horas, como vendem em algumas máquinas dessas, porque ela desidrata o alimento, ela seca, né? Mas ainda não houve a compostagem. Mas assim, tudo que você apresentou ali, a gente está estudando. Dizer que a Organa está fazendo hoje é muito cedo, né? Mas a mecanização, consultoria e treinamento, a diferença de residência, indústria e cidades, né? Que são diferenças bem grandes. Então isso tudo a gente está estudando, né? Eu acho que sim, como você falou, para os próximos anos vai ser essa a realidade. E isso aqui, o Bruno falou em algum momento da conscientização, isso aqui é muito legal.
Porque quando isso aqui está na tua parede, tá, a gente está no edital da FAPESC, vai vir uma televisão de 65 polegadas. Para você entrar, ver um cliente nosso, o que está sendo feito. A quantidade está sendo compostada, a quantidade foi reduzida, você vê em tempo real. Quando você vê isso aqui, aí a conscientização acontece. Porque se eu te falar que você gasta R$1.000 de comida por mês, mas assim, com o teu desperdício isso custa 300, você vai parar e vai procurar onde é que está o desperdício e vai pensar ali. Quando você representa isso de forma visual, pronto, a pessoa... Inclusive, a gente sempre fala em reunião, a gente faz anotação em caderno e tudo mais. Você fechou o caderno? Acabou a reunião. Você tem que botar isso na parede, tem que ter um quadro, tem que ter um dash, tem que ser assim, ó, galera, isso aqui é o que a gente falou que vai acontecer essa semana. Exatamente. Então, isso aqui eu acredito muito. E aqui está a conscientização. Porque é o que eu te falei, se você gasta R$1.000 de comida e eu te falar, cara, R$300 você está jogando no lixo, você vai falar, cara, quero ver isso aqui. Aí você vai pensar com carinho. O Fabiano deu um exemplo lá na liga, lá falando, né? Quer ver criatividade que ninguém imagina? Empreendedorismo é quando tu chega lá no final de semana, acabou o salário, já é dia 25 ali, você não tem mais, tem que esperar uma semana, abre a geladeira, irmão, e é aqui que vai sair o cardápio. Então é mais ou menos assim. E por que nessa imagem o ChatGPT insistiu em um terminho, claro, estava no prompt, mas pH? Isso tem alguma influência ali no processo de compostagem? Aqui influencia temperatura, umidade, pH, aqui influencia tudo isso. Então, para a compostagem acontecer, eu não vou te lembrar agora, né? Mas o pH é 6, 7, a compostagem acontece. Se for mais baixo, ela não tem vida. For assim. Então, assim, são... Aqui, ó. Aqui... 60% provavelmente é a umidade. Então, assim, a umidade tem que estar no número tal. O que a gente quer com a mecanização que você citou é isso. Eu tenho tempo real acontecendo. Se, por exemplo, passou uma semana, eu estou abastecendo a máquina e ela não vem temperatura, a gente precisa que ela passe no mínimo uma semana acima de 60 graus. Se ela não atinge temperatura, não tem carbono, que é a folha. Então, eu tenho que botar mais folha para dar a mistura. Quando dá a mistura, começa a esquentar. Aí vai aparecer lá no dash, passou de 60 graus, com temperatura está ok. Hoje o colaborador nosso falou, veio todo feliz, Guilherme, deu 75 graus de temperatura. Foi até muito, sabe? Mas assim, a colônia as bactérias, os fungos, eles se desenvolvem com a temperatura X. Né? Não perdendo a linha do que vocês fazem. Se em cada cidade hoje tivesse uma Organa Biotech, como você acha que seria esse sistema no Brasil? Cara, o principal, Bruno, assim, ó, eu me achar dizer que vai ser melhor, você tá entendendo? Porque vai depender do ser humano, vai depender da pessoa que está gerindo, vai depender de vários fatores. Mas, assim, teria mais conscientização. Porque o papel da Organa aqui dentro, o pessoal acha que é a compostagem. A compostagem aqui é pequena, a gente deve fazer 10% de todo o parque. Né? Mas ela conscientiza muito mais, ela traz muito mais a questão da compostagem, da separação, sabe? Da importância da gente olhar. Eu lembro quando eu conheci o Fabrício lá do Perini City Lab, né? Que ele tinha um sensor para o banheiro do papel higiênico. Eles estavam desenvolvendo uma lixeira que ia acusar quando ela já tivesse 70%, 80%. E eu, cara, todo o respeito do mundo, legal pra caramba. Mas assim, nesse mundo dos sensores, vai ter alimento? Vai ter um solo legal? Ou vai ser isso aqui tudo cimentado e vários sensores espalhados? Não, Guilherme, tem que ter. Então, é isso. Eu acho que a Organa traz isso. Entendendo? A startup tem que vender, tem que girar, tem que escalar. Eu já aprendi isso, a gente já aprendeu isso. Ela tem que se manter. Mas alguém tem que falar sobre isso. Então, assim, se tivesse um Organa em cada município, ia se falar de compostagem em cada município. Ia se falar de soluções, ia falar de redução de desperdício, ia falar de conscientização, treinamento, né? Então, assim, eu sonho com isso. E tem, tá? Eu participo de 2 grupos de composteiros que tem 250 composteiros no Brasil. Então, o Pará fala, Rio de Janeiro fala, Brasília fala, sabe? E a gente fica acompanhando. Só não é Organa. Mas o papel da Organa é trazer indústria e compostagem. Né? Em Joinville tem alguém que complementa vocês na roda da economia circular, no sentido de que vocês trabalham com resíduo orgânico. E os outros resíduos? Tem alguém hoje aqui também cuidando disso? Tem muita gente boa. Tem pessoal de saneamento, tem a Gayatri, que é do Daniel, um amigaço meu ali do Inova Park, né? Cara, saneamento e bairros que não são atingidos, sabe? Porque nós temos uma companhia Água Joinville que trata, né, 45% do saneamento de Joinville, mas tem áreas que, né, a CAD não chega. Tem a Luana, da Naturanda, que é uma parceiraça nossa que pega nas casas e leva para o sítio dela para compostar. Né? Então, sim, tem muita gente boa fazendo. É um processo de muitas mãos, né? Exatamente. E assim, como você falou no começo que é mão na massa, cara, aí precisa o pessoal pegar até isso escalar, virar tech, né, ter mais consultoria, alguma coisa assim. Mas tem muita gente fazendo. Tem os pessoal de Jaraguá, sabe? Itajaí, Floripa, tem muita gente fazendo, cara. Muita gente. Que legal. Eu acho que pra gente encerrar, alguém tem mais alguma pergunta pro nosso ilustre convidado? Caraca, aprendi mais hoje do que em 10 anos depois aqui. Senão eu gostaria de pedir pro Gui indicar um
livro, alguma coisa, de repente até um guia de compostagem para quem está querendo começar, porque é um processo que tu pode começar na tua própria casa, né? Acho que tu já contou bastante sobre isso. Tem uma caixa de compostagem. Qual seria o guia do Gui? Ah, cara. Puta merda, Porque tem cara. tanto livro, cara. Cara, Como você pode nos guiar? Tá. Para. É sempre no final, né? Não, Ele se empolga no final, né? Cara, andando bem aqui dele. primeiro, assim, eu não tenho o livro, porque eu tô lendo bastante, até o conselho de um amigo nosso aqui de dentro, que começou a ler o Roberto da Umunga, né? Começou a li 12 livros ano passado. Aí eu comecei a pegar essa promessa para esse ano e tô lendo. Mas assim, eu li um livro sobre ESG, que eu acho que é do Ricardo Vendramini, se eu não me engano, que o ESG ele está muito ainda, todo mundo tentando descobrir, e muita gente virando pai do ESG sem entender, né? Que é uma jornada. Então eu li o livro dele, são mais de 20 anos de sustentabilidade, e é um cara assim que fala de sustentabilidade há 20 anos atrás, sabe? Então assim, eu gosto disso para ver toda a batalha que foi para chegar até hoje, que entre aspas estou chamando de moda, né? Mas é uma jornada que já vem se desenvolvendo. Eu tenho um cara que eu gosto muito, um profissional, que eu indiquei para um cliente nosso, que é o Roberto Roche, que o cara é raiz, ele entra na empresa, cara, a gente quer pintar aqui a paredezinha e fazer, eu saio daqui agora. Então, o cara, ele vai ver a comunidade, como é que tá, e ele tem curso, sabe? Mas é raiz assim, ó, ou faz ou não me chama, tá entendendo? Então, eu já vi ele em 2 empresas clientes nossos aqui em Joinville, o cara é raiz, o cara é bem assim. Cara... Bruno Salmeron, que era da Chus, né? Agora está na Tecnofibra, falando de governança, porque o SG ele começa, eu aprendi com ele pela governança, sabe? Então eu tenho vários mentores, assim, né? Vários mestres que eu vejo, né? Eu estava tentando lembrar um livro que eu li também recentemente que eu adorei. Mas enfim, eu fico procurando, porque eu não gosto de beber numa fonte só, eu gosto de procurar e dali tirar. Porque tu tem a tua verdade, né? Cada um tem a sua. E eu não gosto de ficar assim, essa pessoa é o Deus desse assunto, Sim. né? Então, agora me inscrevi num mestrado lá e tem um professor que é o Cléder Somense, Alexandre Somense, que é o papa da compostagem aqui na região. Então, eu pedi ele como meu orientador, né? O assunto vai entrar redução de desperdício, mas a gente vai cair na compostagem. E aí, quando eu falei que ia, poxa, eu vou aí para aprender, ele falou, não, você vem para ensinar por causa da organa, né? Então, eu procuro vários papas assim, sabe? Eu não bebo só de uma fonte, não. Mas eu procuro compostagem. Tem um livro da Embrapa, que é basicão, assim, que é muito bom, que é só baixar o PDF. Compostagem, Embrapa, assim, você pede, cara, deve ter umas 50, 80 páginas. Conteúdo não falta, né? Não falta, cara, não falta. Por isso que eu te falei, eu acho que é buscar e querer, né? Eu quero aprender sobre isso. Aí você corre atrás e você acha. Legal. E qual que é a música que toca o coração do Gui? Agora foi, né, amor? Eu adoro Céu essa Azul do Chorão. Aí, ó. Charlie Brown. Então, Nato, não posso cantar, direitos autorais. Eu gosto muito também, aí a Organa me traz, fiz até uma postagem no LinkedIn, que é Dias de Luta, Dias de Glória, sabe? Porque assim, pra mim o Charlie Brown, porque eu ando de skate e surfo, né? Então eu já tive uma pista em casa, então eu... Que anda de skate. Tá lá na sala. Então assim, eu gosto muito. E Dias de Luta, Dias de Glória traz muito assim do dia a dia, sabe? Da batalha. Porque eu falo, o Fabiano falou uma coisa que eu gostei muito lá pra molecada. Para com esse romantismo de startup. Criei startup e tal, né? Vocês criaram um programa, agora nós vamos ser nacional. Cara, para com esse romantismo. É trabalho, é batalha todo dia, é pagar imposto, é colaborador, sabe? É prejuízo, é fechar o ano no vermelho. Então, assim, é complicado. Mas aquele de acreditar, acordar todo dia duro acreditando é muito legal, sabe? Então, pra mim, é Dias de Luta. essa música. Eu ainda tô só no Dias de Luta, Dias de Luta, Dias de Luta, Dias de Dias de Luta. luta não Vai acabou chegar nunca, o Dias de mas Glória. Cada 6 dias de luta é um dia de Exato. Nem chegou o Glória ainda, mas vai chegar. Vão chegar. Gente, eu acho que é isso então, né? Gui, obrigado por ter aceito o convite aí de ter participado, né? Até um projeto assim que sentar aqui pra gente discutir um monte de temas, né? Falar um pouco de merda também, né? A Andréia fez um belezinha ali, um joinha. Então, obrigado por ter aceitado aí. Obrigado vocês. Eu vivo esse ecossistema, até convido, né? Quem não está, que venha conhecer. Essas pessoas aqui são maravilhosas, cara. Quem chega é bem acolhido. E a troca é muito intensa aqui dentro. Então, o Takeuzinho já conheço há anos, Bruno já conheço há anos, estou conhecendo agora o Liz. Assim, o ecossistema é isso. E passar um pouquinho do que a gente vive aqui é muito gostoso. Se puder incentivar uma pessoa que ela fale, cara, quero isso, já está feito o nosso papel. Perfeito, cara. Excelente. É isso então, Show. pessoal. Até a próxima. Beijos. Diretor Lucas, você é incrível. Deus, 15 Valeu. minutos. Muito obrigado. Valeu.